Olá, meus irmãos. Tá tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é Rubens Siqueira. Estamos chegando mais uma vez com o nosso projeto Para Pensar, trazendo o estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier. E hoje nós temos o capítulo 10, cujo título é Mediunidade. Nós vamos fazer uma leitura rápida da lição, né? E depois vamos trazer um pequeno comentário a respeito dela. Ok? Vamos lá. Capítulo 10, Mediunidade. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, vossos mancebos terão visões e vossos velhos sonharão sonhos. Atos, capítulo 2, versículo 17. No dia do Pentecostes, Jerusalém estava repleta de forasteiros, filhos da Mesopotâmia, da Frígia, da Líbia, do Egito, cretenses, árabes, pardos e romanos, se aglomeravam na praça extensa, quando os discípulos humildes do Nazareno anunciaram a boa nova, atendendo a cada grupo da multidão em seu idioma particular. Uma onda de surpresa e de alegria invadiu o espírito geral. Não faltaram sépticos no divino concerto, atribuindo a loucura e a embriaguez à revelação observada. Simão Pedro destaca-se e esclarece que se trata da luz prometida pelos céus à escuridão da carne. Desde esse dia, as claridades do Pentecostes jorraram sobre o mundo incessantemente. Até ali, os discípulos eram frágeis e indecisos, mas dessa hora em diante, quebram as influências do meio, curam os doentes, levantam o espírito dos infortunados, falam aos reis da terra em nome do Senhor. O poder de Jesus se lhes comunicara as energias reduzidas. Estabelecera-se a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo, através dos séculos. Contra o seu influxo, trabalham até hoje os prejuízos morais que avassalam os caminhos do homem, mas é sobre a mediunidade, gloriosa luz dos céus, oferecida às criaturas no Pentecostes, que se edificam as construções espirituais de todas as comunicações sinceras da doutrina do Cristo, e é ainda ela que, dilatada dos apóstolos ao círculo de todos os homens, ressurge no espiritismo cristão como a alma imortal do cristianismo redivivo. Muito bacana essa lição, né? Essa lição aqui, ela veio nos falar da mediunidade, né? Mediunidade que sempre existiu, desde que o homem é homem, né?
Porque os homens, eles sempre tiveram influência da espiritualidade. Sempre tiveram, né? Lá atrás, nos tempos bem longínquos, falavam lá dos deuses, né? Os profetas. Isso tudo aí era a mediunidade colocada em prática. Eram atos mediúnicos, não é? Mas Jesus, nessa época, no dia do Pentecostes, que foi a aparição, a descida do Espírito Santo, ele vem nos falar dessa mediunidade, né? Veio como anunciar a mediunidade. E sempre houve, né? Como até hoje tem as pessoas que não acreditam. Os Tomés, os São Tomés, né? Que tudo que é novo, eles não acreditam, eles metem o mal, diz que aquilo ali é falso, que é charlatanismo, é sempre essa mesma história, né? Mas, com o tempo, eles acabam aceitando. E com a mediunidade não é diferente. Vem falando aqui na lição, que os apóstolos, eles, através desse anúncio de Jesus, eles ganharam como se fossem poderes, né? O Espírito Santo envolveu os apóstolos, Pedro e os demais, e eles, vamos dizer assim, eles abriram os seus canais de mediunidade, né? Para que a espiritualidade, através deles, pudessem produzir diversas coisas. Porque na época antes desse acontecido, eles se sentiam muito frágeis, né? Eles não acreditavam que eles eram capazes de curar. Mas, a partir daí, eles começaram a praticar curas, né? Que está falando aqui, como fala aqui, desde esse dia, as claridades do Pentecostes jorraram sobre o mundo incessante. Quer dizer, desde esse dia elas vieram com muito mais força, né? Até aí, os discípulos eram frágeis e indecisos. Os discípulos eles não tinham confiança em si para fazer as curas. Mas dessa hora em diante, quebram influências do meio, tudo aquilo que influenciavam eles, né? Que inibiam a mediunidade deles, eles quebram essas influências, curam os doentes. Todo doente que chegavam diante deles, eles curam os doentes, levantam o espírito dos infortunados, né? Consolam, né? E falam aos reis da terra em nome do Senhor. Quer dizer, a partir dessa chegada do dia do Pentecostes, do Espírito Santo, os discípulos realmente eles colocaram mãos à obra. E a partir dali a mediunidade ela começou a ganhar corpo no mundo todo, né? E está falando aqui, o poder de Jesus se lhes comunicar as energias reduzidas, quer dizer, eles tinham a energia deles era reduzida realmente, e Jesus acelerou aquilo, né? Fez com que eles tivessem mais confiança. E fala que aí estabeleceram-se a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo através dos séculos, né? E ela veio se acentuando, né? E com a chegada do Espiritismo, Allan Kardec, através dos livros espíritas, né? Do Livro dos Espíritos,
do Evangelho segundo o Espiritismo, do livro dos médios, que fala realmente sobre a mediunidade. É um ótimo livro para se ler. Quem quiser saber de mediunidade, é só pegar o livro dos médios e estudar. Né? Não é só ler, não, é estudar. Porque ele tem muita coisa para ensinar. Né? Aí a mediunidade veio aflorando. Kardec agora, com a doutrina espírita, né? Está deixando isso mais exposto para o mundo. Né? Nós vemos espíritos em todo o mundo. Né? Todo mundo existe espírito. Começou lá na França, é muito forte aqui no Brasil e tem espírito em todo mundo. E a mediunidade é a ligação, né, do mundo espiritual com o mundo carnal. O médium é o instrumento. Ele faz essa ligação. E existem vários tipos de mediunidade. Vários tipos. Tem o médium audiente, que ouve, tem o vidente, aquele que vê, o psicógrafo, aquele que escreve, né? Tem o de psicofonia, que o espírito fala sobre ele, está atuando na mediunidade dele. Então é isso. Essa lição ela veio falar sobre essa questão da mediunidade, né? Que Jesus veio falar, veio nos trazer. Fortaleceu, né, os apóstolos, né? E dali em diante eles começaram a curar. E ela vem se fortalecendo até hoje. Até hoje. É como eu falei, tem vários tipos de mediunidade. Né? Chico Xavier era um grande médium. Ele tinha vários tipos. Ele escrevia, ele falava. Ele tinha mediunidade de bicorporeidade. Ele estava num lugar e ele era visto em outro. Né? Ele tinha esse dom, ele fazia isso. Conversava com o espírito, via os espíritos o tempo todo. Transmitia, né, as mensagens dos espíritos desencarnados para as mães lá em Uberaba. Né? Chico foi um grande médium. Temos também junto da gente o nosso querido Divaldo Franco, também um médium espetacular. Né? E todos nós somos médium. Rubens, será que eu sou médium? Algum tipo de mediunidade você tem. Mesmo que não seja uma mediunidade ostensiva, né? Mas você pode ter uma mediunidade intuitiva. Você pode ter intuições, né? Pode ser audiente, você pode ouvir palavras. Cada um de nós tem um tipo de mediunidade. Todos temos esse poder de receber informações do plano espiritual para aqui para a Terra. O grande problema nosso é que a gente quer ter a mediunidade que o nosso irmão tem. Tem gente que quer ser médium de psicofonia. O pessoal conhece mais como receber espírito. Né? Tem gente que quer escrever igual o Chico. E não é assim. Cada um vai ser médium da maneira que tem que ser, da sua maneira própria. A mediunidade ela é individual para cada pessoa, né, meus irmãos? Então a mensagem aqui é essa, né? Nosso querido Emmanuel vem aqui nos falar a respeito dessa faculdade, né, que é a mediunidade, que todos nós somos possuidores. Tá bom? Nós vamos ficar por aqui. Se você gostou do nosso bate-papo de hoje, da nossa mensagem, por favor, deixe o seu like, aciona
aciona o sinozinho de notificações, compartilhe os nossos vídeos, né, com as pessoas que você gosta, conhece, e com certeza esses vídeos vão trazer fortalecimento com essas mensagens que nós estamos trazendo aqui. Bom, sim, meu irmão, nós vamos ficando por aqui. A qualquer momento estaremos de volta trazendo mais um bate-papo. Bom, sim, que Papai do Céu continue nos fortalecendo, nos protegendo, para que a gente possa continuar a nossa caminhada na direção do nosso Mestre Jesus. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus, meus irmãos.